Olá, professor! Hoje vamos conversar sobre as ferramentas trabalhos e provas aqui do nosso portal acadêmico. Essas ferramentas devem ser utilizadas em atividades extraclasse ou de ensino à distância. Quando você aplicar uma avaliação em sala, recolha, corrija e lance diretamente no diário, como você sempre fez. Eu vou iniciar por provas. Essa ferramenta, provas, ela admite apenas avaliações com questões objetivas. A vantagem dela é que o sistema corrige e lança as notas diretamente no diário. Primeiro você vai vir aqui e selecionar a sua disciplina. Eu vou selecionar metodologia de pesquisa e vou confirmar a seleção. Aí surge uma lista de cadastros a serem feitos. Eu vou cadastrar aqui os assuntos. Então veja, eu cadastrei aqui 3 áreas temáticas dentro de metodologia da pesquisa: linguagem científica, normas da ABNT para trabalhos acadêmicos e utilização do Word para formatação de trabalhos. Dentro dessas áreas temáticas serão incluídas as questões posteriormente. A vantagem é que você poderá gerar provas utilizando um conjunto de questões, ou 2, ou todos eles, fica a seu critério conforme a necessidade. Para incluir um novo assunto, basta clicar em incluir, digitar aqui o nome do assunto e clicar em enviar. Ok? Voltando à nossa listagem, temos também o cadastro de questões. Vejam que aqui eu criei um banco fictício de questões para gravar esse vídeo. Para incluir uma nova questão, você clica aqui em incluir questão e preenche o que se pede. Descrição é o enunciado da questão. Anexar imagem. Uma ferramenta que infelizmente acaba sendo inútil, porque ela só admite imagens muito pequenas e a visualização é péssima. Eu não recomendo o uso, mas caso você queira tentar, sinta-se à vontade. Depois eu tenho que selecionar a área temática da minha questão. Então eu vou escolher aqui normas da ABNT, clico na setinha, jogo ela para outro quadro, significa que a questão vai estar dentro dessa área temática ou dentro desse assunto, se assim preferir chamar. Aqui pergunta se é discursiva a questão. Deixe assinalado não, porque embora tenha a opção sim aqui, ela não funciona. Isso é uma daquelas coisas que a gente não entende, que os sistemas apresentam alternativas que não podem ser utilizadas, né? Quando chegamos às alternativas, no primeiro quadro você vai lançar sempre a alternativa correta e as incorretas nos quadros seguintes. Veja, professor, que isso não significa que sempre será a alternativa correta. O sistema randomiza as alternativas e as questões. Então, o aluno pode fazer uma prova com essa questão e ser a alternativa B a correta, o outro a C, o outro a D. Cada vez que o aluno abrir a prova, tudo será randomizado novamente. Quero manter a questão ativa? Sim. Eu só não vou mantê-la ativa se por algum motivo eu quiser anulá-la, né? Então, eu clico em enviar e a questão será salva na minha listagem, ou seja, no meu banco de dados de questões. Eu vou cancelar porque como eu não preenchi, não salvaria, né? E aí eu vou aqui embaixo, clico em voltar novamente, né? E vamos agora ao cadastro da prova propriamente dita. No futuro, quando você tiver provas no sistema, você poderá selecionar aqui para localizar alguma prova e aplicar em outra turma. Nesse momento, porém, nós vamos ver como incluir uma prova. Bom, aqui você vai colocar o título da avaliação. Então, eu vou colocar aqui avaliação 3, metodologia de pesquisa. Por que eu coloquei 3? Porque lá em trabalhos eu coloquei a 1 e a 2. Então, aqui eu numerei com a 3 e é bom para que o aluno possa se localizar, saber quantas avaliações tem na disciplina. Tipo de prova. Aqui eu vou selecionar, ó, vinculada ao diário de classe. Significa que as notas vão ser enviadas automaticamente para o diário. Não vinculada, você vai ter que digitar. Acho que o melhor, então, é escolher a vinculada. Essa aqui não tem muita utilidade, porque a gente não trabalha em laboratórios de informática, então seria difícil fazer ela presencial, né? Que mesmo que os alunos levassem computadores para a sala de aula, um poderia funcionar, outro não, então é melhor não arriscar. Então eu vou colocar aqui, vinculado ao diário de classe. Depois você precisa selecionar a turma.
a turma, no caso aqui, é TCC pendente. Depois aqui, a avaliação, o tipo de digitação é numérica, sempre numérica. Número de resoluções. Quantas vezes o aluno pode tentar fazer essa prova? Aqui, professor, depende do grau de dificuldade da prova e da sua estratégia. Se for uma prova fácil ou normal, uma resolução é suficiente. Agora, se você quer transformar essa prova num momento de estudo, ou seja, dar um tempo maior para que o aluno faça, consulte o material, busque resposta, no caso, se for uma disciplina à distância, nos vídeos, então você pode colocar 2 ou 3 tentativas, porque o aluno vai ficar respondendo, lidando com o material, e isso vai ser interessante para que ele assimile as informações. Eu vou colocar aqui 2, tá? Tempo de resolução, em minutos. Eu vou colocar aqui 120, que seriam 2 horas para ele resolver a prova inteira. Exibir gabarito. É interessante que o aluno tenha acesso ao gabarito. Então, eu vou deixar aqui, sim. Data da liberação do gabarito. Eu recomendo que ela sempre seja pelo menos um dia depois da prova, né? Então, vamos colocar aqui no dia 6. Então, no dia 6, às 0 horas, ou seja, quando virar do dia 5 para o dia 6, o gabarito estará disponível para que eles possam conferir. Nota máxima, vou colocar 10. Aconselho, professor, que você não utilize aquele sistema de pontuação. Essa prova vale 3, aquela vale 4, a outra vale mais 3. Por quê? Porque o aluno acaba se confundindo e, porque eu tirei 3, porque eu tirei 4. Use o sistema de 0 a 10 e na hora de calcular a média, lá no diário de classe, você tem a opção de fórmula por peso. Daí lá você multiplica pelo peso 3, pelo peso 4, ou seja, lá qual for o peso que você queira atribuir à avaliação. Ok? A data em que a prova será liberada. Então, vamos colocar aqui dia 3 de junho. Então, na madrugada, do dia 2 para o dia 3, às 0 horas, a prova estará liberada. Quando essa prova será entregue? Vou colocar aqui no dia 5, tá? 5 de junho. Agora, aqui tem um detalhe importante. Se você deixar 0 horas aqui, o sistema vai fechar a prova na virada do dia 4 para o dia 5. Então, aqui você sempre tem que colocar 23h59. Porque aí o aluno vai conseguir entregar até na última hora do dia 5. Depois você vai selecionar os assuntos, né, ou as áreas temáticas que cairão nessa prova. Poderia ser uma só. No caso aqui eu vou utilizar as 3, mas aí você vai ver na hora de montar a sua, qual a sua necessidade. Depois daqui vem esse tipo de questões, minhas questões, já está assinalado. E aqui você vai definir quantas questões objetivas o aluno vai responder. Veja que o meu banco de dados tem um total de apenas 6 questões objetivas. Então, eu vou colocar aqui que ele responderá 5. O interessante seria ter umas 30 questões objetivas aqui e colocar, por exemplo, que ele responderia 10, porque assim o sistema terá um número maior de questões para randomizar e a prova de cada aluno vai ser diferente, o que vai forçá-los a discutir mais, né? Número de discursivas será sempre 0, porque, como eu já disse, o sistema não admite discursivas. E aí você dá um enviar. E temos aqui a nossa avaliação objetiva. Se você for na última coluna, verá que tem algumas ferramentas interessantes. Aqui você consegue simular a prova e visualizar como o aluno recebe o resultado. Consegue visualizar que questões foram respondidas por que alunos. Aqui tem dados estatísticos da prova, ou seja, uma planilha com o nome do aluno, data e hora em que ele resolveu a prova, o número de tentativas e que nota tirou em cada uma. Você também consegue, nessa opção, reiniciar o número de tentativas de algum aluno. Se o João entrar em contato, que perdeu a conexão com a internet, e você acreditar nele, você pode selecionar o nome do João, clicar em reiniciar e ele vai poder refazer. Aqui você tem a opção de editar a prova, claro, antes que a turma comece a responder, depois não é mais possível. E excluir a prova. A partir daqui, não há muito o que fazer. O aluno vai responder, o sistema vai corrigir e vai lançar a nota no diário. Ok, professor?
Vamos retornar à página inicial para ir para o nosso próximo tema, que seria trabalhos. Antes de falar dessa ferramenta, eu gostaria de fazer uma diferença entre a ferramenta trabalhos e provas. Na ferramenta provas, você digita as questões no sistema e são questões objetivas. Na ferramenta trabalhos, você disponibiliza um documento em Word com orientação para produção textual ou com questões discursivas que o aluno vai baixar, responder e lhe devolver via sistema. Por isso, antes de falar dessa ferramenta, eu quero lhe apresentar essa matriz. Essa matriz, ou template, se preferir chamar assim, é a matriz de questões discursivas do valor humano. Ela já vem com a logo, o cabeçalho, aí você complementa com o nome do curso, da turma, a disciplina, o seu nome, e o aluno vai complementar com o nome dele. E depois ele já vem com um formato pré-definido. Qual a vantagem de utilizar essa matriz? Além de ter um layout agradável, ela vai lhe poupar tempo. Vai lhe poupar tempo na hora de formatar o trabalho e também na hora de corrigir, porque o aluno vai lhe devolver um trabalho com mais qualidade. Por que eu lhe digo isso? Porque essa matriz está sendo disponibilizada junto com outras matrizes, uma para elaboração de apostila, uma para produção textual e outra para formatação de outros textos. Está sendo disponibilizada junto com o tutorial em vídeo ensinando como utilizá-las, para você e para o aluno. Então, ambos vão poder aprender a utilizar e a formatar os seus trabalhos com mais rapidez. Isso tudo está disponível no menu Informações aqui do portal acadêmico, ok? Só para você ter uma ideia de como ela funciona, é o seguinte, eu já estabeleci alguns estilos que você utilizará. Então, você poderia utilizar aqui, mas eu sugiro que você clique nessa setinha e abra aqui à direita essa listagem que fica mais fácil de visualizar. Você colocando o cursor sobre o texto, você consegue modificar o formato conforme sua necessidade. Veja, aqui está uma orientação para os alunos e aqui no estilo eu nomeei de quê? De orientação. Por quê? Para construir uma lógica entre o conteúdo e o estilo, assim fica mais fácil de você localizar. Mas vamos imaginar que ao invés de esta ser a primeira pergunta, esse fosse o texto da primeira pergunta. Eu coloquei o cursor em cima, clico em pergunta, veja, já foi para o formato de pergunta, colocou ela como número 1 e modificou a numeração da seguinte para 2. Ah, não é uma pergunta, é um parágrafo. Basta clicar aqui, vai para o formato de parágrafo e já modificou a numeração da pergunta seguinte novamente. Veja, professor, eu não vou me estender aqui demonstrando como utilizar a matriz, porque, como eu já disse, há um vídeo específico sobre isso disponível aqui no menu Informações. Acho que vale a pena você conferir, ok? Vamos voltar agora, então, para a nossa ferramenta Trabalhos. Vou clicar aqui e abrimos aqui a nossa listagem. Veja que aqui eu tenho algumas avaliações, mas eu vou incluir mais uma para lhe mostrar como funciona o processo. Então, você clica em incluir. Aí aqui tem ano e semestre, você não mexe. Em disciplina, selecione a sua disciplina, no caso, aquela que você está trabalhando nesse momento. Aqui diz sem vínculo com diário de classe. Eu prefiro que tenha, porque não quero digitar. Então, vou colocar vinculada ao diário de classe. Na etapa, eu não mexo e nem no tipo de avaliação. Eu vou selecionar aqui a turma a que se destina essa avaliação. E aqui tem um aspecto importante, professor. Não tente antecipar. Porque se você tiver uma turma no futuro e você disponibilizar a avaliação, vai aparecer um aviso para o aluno e vai gerar demanda para você. Depois vem a resolução aqui individual ou em grupo, eu vou manter individual, nota máxima 10, e vou dar um título para a avaliação. Eu vou chamar essa avaliação de avaliação substitutiva 2. Depois eu explico o porquê desse nome, ok? A data de início, vou selecionar aqui 3 de junho
E a data final eu vou colocar 5 de junho. Lembre-se que na data inicial não tem problema, mas no final eu sempre tenho que colocar 23h59, caso contrário, fechará às 0 horas, né, no início do dia, porque 0 horas é o início. Então, na virada do dia 4 para o dia 5, se tivesse 0 horas aqui, já fecharia o sistema e o aluno não conseguiria mais entregar. Então, sempre 23h59, ok? Depois, eu vou escolher o arquivo do trabalho para postar para o aluno. Então, eu clico aqui em escolher arquivo, vem aqui, ó, trabalho de metodologia de pesquisa, ó, o trabalho já está aparecendo aqui. Nesse quadro, eu devo incluir algumas orientações para o meu aluno. Eu redigi esse texto aqui como exemplo, mas você, professor, poderá redigir o seu da forma que achar melhor. Olha só. Caro aluno, baixe o trabalho anexo, responda as questões com base na videoaula 1 e na apostila. Veja que eu falo em videoaula 1 aqui, porque se trata de ensino à distância e é importante relacionar o vídeo com a atividade para que o aluno saiba onde buscar, né? Formate esse trabalho conforme demonstrado no tutorial disponível no menu Informações do portal acadêmico. Veja que eu estou remetendo à matriz que eu acabei de lhe mostrar, né? Salve o trabalho com o seu nome, aí eu coloco aqui o exemplo, né? Trabalho 1, aluna Maria da Silva. Por que eu peço para o aluno salvar o trabalho com o nome? Porque na hora de corrigir, você vai baixar o trabalho. E se você baixar vários trabalhos e o aluno não postar o nome, você vai ter que ficar renomeando para poder administrar. Então, o melhor é pedir para que ele o faça. E depois poste nesse mesmo local no prazo previsto para entrega. Você poderia incluir outras orientações específicas sobre o trabalho, mas eu prefiro incluir as específicas no corpo do trabalho, né? Então, quando ele abrir o trabalho dele lá, ele vai ter as orientações que precisa. Aqui você clica em salvar e pronto. Temos aqui a avaliação substitutiva 2 que acabamos de criar. Mas por que avaliação substitutiva? É o seguinte, professor, eventualmente o aluno tem algum atestado por doença infecto-contagiosa, um atestado de óbito, ou alguma mulher está com um atestado de licença maternidade e a instituição precisa oportunizar a recuperação da disciplina. Além disso, o valor humano tem uma regra interna que estabelece o seguinte: cada aluno, nos 2 anos de curso, tem direito a realizar avaliação substitutiva em, no máximo, 3 disciplinas, desde que frequente 50% das aulas. Nós estabelecemos essa regra para tratar todo mundo com igualdade, para não ficar concedendo direito a um aluno e não concedendo ao outro. Nós temos um controle interno e não deixamos ultrapassar esse número. Observe, professor, que não é necessário elaborar novos trabalhos para a substitutiva. Eu tenho aqui a substitutiva 1, ela pode utilizar o mesmo trabalho da avaliação 1, e na substitutiva 2 eu posso aplicar o mesmo trabalho da 2. Ela é registrada separado por outros motivos. Primeiro, para que isso fique no histórico do aluno, que ele fez a substitutiva. Segundo, é porque o prazo de uma substitutiva geralmente ele acaba sendo maior do que é normal, porque se o aluno estiver doente ou com problemas, esse prazo terá que ser um pouco estendido. Ok, professor? Talvez você possa me perguntar, mas tem que ser assim? Não, eu poderia ter outra postura. Eu poderia fazer uma única avaliação substitutiva mais complexa, que obrigasse o aluno a rever todo o conteúdo e disponibilizar somente uma com peso 10. Nesse caso, eu não iria numerar como avaliação substitutiva 1, né? Eu iria só colocar a avaliação substitutiva e disponibilizar, ok? Outra questão para a qual eu quero chamar atenção é a seguinte: nós temos aqui a barra de ferramentas. Essa serve para excluir o processo, essa para editar. Aqui você consegue visualizar o anexo. E aqui você tem a possibilidade de corrigir as avaliações. Veja, sempre no final da página nós temos a legenda, ó, aguardando o aluno, claro, isso é uma simulação, está aguardando o aluno enviar. Quando ele envia, aparece essa seta aguardando o professor, isso é concluído, e isso aqui
é o símbolo de líder do grupo. Veja, se eu clicar no nome do aluno, tá? Aqui vai aparecer o trabalho do aluno, eu vou baixar esse trabalho no meu computador, vou corrigir e vou lançar a nota aqui. Se fechou, eu clico em concluído, posso enviar uma mensagem para o aluno e salvar. Caso eu queira que ele refaça ou mude alguma coisa, eu deixo em aberto e mando uma mensagem para o aluno modificar o trabalho. Essa nota que eu registrar aqui, ela será registrada automaticamente no diário, ok? Deixa eu voltar aqui. Indo para a barra de ferramentas da linha de baixo, nós percebemos que tem uma ferramenta a mais aqui, que não tinha na anterior. Na anterior era um trabalho individual, aqui se trata de um trabalho em grupo, então eu tenho que definir esses grupos. Veja bem, eu vou clicar no grupo, aqui estão os alunos da turma, aí eu vou clicar em novo grupo. E aí eu vou arrastar os alunos para compor esse grupo. Ok? É só ir arrastando. Veja que o aluno que vem para o grupo desaparece da lista geral. Desses 4 aqui, eu vou escolher um que será o líder do grupo. Ó, sempre ao ladinho aqui tem a flecha para abrir, tá? Se você clicar ou você não consegue visualizar, abrindo você visualiza. Considerando que o Valentim aqui é o líder do grupo, somente ele poderá postar o trabalho no sistema. E aí, na hora da correção, você vai baixar esse trabalho aqui, que pertence ao grupo, certo? E você vai dar uma nota para o Valentim. O sistema automaticamente vai reaplicar essa nota para os demais membros do grupo. Caso você perceba que algum aluno contribuiu menos e queira fazer diferenciação nas notas, você poderá editar essa nota lá no diário, não tem nenhum problema. Ok? E aí você dá um salvar e os grupos ficarão aqui registrados. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: se você vai trabalhar com grupos, em sala de aula é tranquilo, porque eles se reúnem, lhe passam os nomes e você registra. Mas se você estiver trabalhando com ensino à distância, isso tem que ser um pouco mais organizado. Então, eu vou clicar aqui em editar e vou mostrar aqui embaixo o que eu incluo nas instruções. Olha só, forme uma equipe de 4 alunos, envie um e-mail para professora@valorhumanopos.com.br. É claro que aqui estaria o seu e-mail, eu coloquei isso aqui de forma fictícia, informando o nome dos membros da equipe e o líder. E aí você já explica que somente o líder conseguirá postar o trabalho. E na sequência você iria incluir as instruções específicas do trabalho. Considerando que significativa parte dos alunos não presta devida atenção às instruções no sistema, talvez seja interessante você enviar essas orientações para o e-mail da turma. Isso pode ser feito aqui nessa opção, e-mails de contato. Ok, professor? Sobre provas e trabalhos, o que eu tinha a dizer era isso. No próximo vídeo sobre diário de classe, eu vou ensinar como habilitar essas notas e calcular as médias. Até lá, então. Um abraço.